Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Aprenda Python do início ao fim. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma estrutura de dados que é bastante utilizada aqui no Python, que é o dicionário. Então, se você não sabe como trabalhar com dicionário no Python, fica comigo até o final do vídeo que você vai aprender tudo sobre dicionário. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê o seu like, deixe os seus comentários aqui, que é fundamental. E isso aqui nos estimula a produzir novos vídeos para vocês. Então, depois da vinheta, a gente vai começar a falar sobre dicionário. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, a aula de hoje eu vou estar dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Para adiantar a nossa vida, eu já deixei preparado aqui o material. Deixa eu vir aqui para o cantinho, para facilitar. Eu já deixei preparado aqui o material nessa pasta, que eu dei o nome de dicionário. Aqui já tem os dois arquivos, tanto da aula de hoje, quanto da aula da semana que vem. Eu vou abrir o arquivo da aula de hoje, que é o episódio 14. E para eu abrir esse arquivo, eu tenho que ter na minha máquina o Jupyter instalado. Então, se você não tiver o Jupyter instalado na sua máquina, eu vou deixar um card aqui em cima te ensinando como você instala o Jupyter Notebook para você poder abrir esse tipo de arquivo. Então, eu vou abrir esse arquivo. E como é que eu abro esse arquivo no Jupyter Notebook? Então, aqui na minha pasta de nome dicionário, eu vou clicar aqui em cima e vou colocar o seguinte comando, cmd, e vou dar Enter. Esse comando ele vai abrir o prompt de comando aqui dentro dessa pasta dicionário, que é a pasta onde contém os meus arquivos. E aqui no prompt de comando eu vou colocar um segundo comando, Jupyter Notebook. E aí quando eu der Enter, ele vai abrir o Jupyter Notebook exatamente naquela pasta e a gente vai ver aqui os dois arquivos. Eu vou estar abrindo o arquivo do episódio de hoje, que é o episódio 14. E aí a gente vai falar sobre dicionário. O que vem a ser dicionário em Python? Em Python, um dicionário é uma estrutura de dados que permite armazenar pares de chave e valor. Cada chave em um dicionário é única e mapeia para um valor específico. O que isso quer dizer? Quer dizer que num dicionário, se você tiver duas chaves, essas chaves não podem ter o mesmo nome. E agora eu vou apresentar algumas características de um dicionário. Ele tem unicidade das chaves, né? Cada chave em um dicionário é única. Isso significa que não pode haver duas chaves iguais em um mesmo dicionário. Isso é exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Você até pode ter os mesmos valores, mas os mesmos nomes das chaves não. Mutabilidade. Dicionários são mutáveis, o que significa que é possível adicionar, modificar, remover elementos após a sua criação. Então, a gente já viu algumas estruturas de dados, como listas, tuplas e agora dicionário, e a gente viu que tanto o dicionário quanto as listas, elas são mutáveis. Já a tupla não, a tupla é imutável, você não consegue fazer nenhuma alteração nos elementos de uma tupla. Mas da lista e do dicionário, sim. É heterogeneidade. Os valores associados às chaves podem ser de qualquer tipo, incluindo números, strings, listas ou até mesmo outros dicionários. Então, no dicionário, você pode colocar, além de alguns elementos, números, strings, né, palavras, você pode colocar uma lista ou até mesmo um dicionário dentro de dicionário. E como é feita a sintaxe do dicionário? A sintaxe básica para criar um dicionário em Python é usando chaves. Então, nós aprendemos que listas, em listas, são colchetes, em tuplas, parênteses, e no dicionário são chaves. E separando os pares chave-valor por dois pontos.
no exemplo. Então, eu tenho um exemplo aqui, no primeiro exemplo, que é uma construção de um dicionário. Eu coloco aqui, eu criei uma variável, que eu dei o nome dessa variável de meu dicionário. E aí eu atribuo a essa variável, que é o símbolo do igual de atribuição, eu abro e fecho chaves. E aí dentro das chaves eu vou colocar dois pares, que é a minha chave, dois pontos, valor. E a cada elemento chave valor, eu vou colocar uma vírgula. Então eu tenho aqui, ó, primeira chave, que eu estou colocando aqui, chave 1, dois pontos, valor, vírgula. Segunda chave, dois pontos, valor. Observe que no primeiro par chave valor, eu tenho aqui uma string. Já no segundo caso, eu já tenho um número inteiro. No terceiro caso, eu tenho aqui, ó, chave 3, que é a minha chave, dois pontos, e o valor já é uma lista. Então, isso aqui é o meu dicionário, que tem três chaves, e cada chave ela tem um determinado valor. No primeiro aqui é uma string, no segundo é um inteiro, e no terceiro é uma lista. Agora, se eu exibir isso, eu vou apertar Shift Enter, observe que foi criado um dicionário onde eu tenho chave valor, que é o primeiro elemento, chave valor, que é o segundo elemento, chave valor, que é o terceiro elemento. Então a gente monta um dicionário dessa forma, entre chaves, e cada elemento eu vou ter um par chave valor. E essa chave valor é separado por dois pontos. E como é que eu acesso cada valor de cada chave? Então aqui, ó, o acesso aos elementos. Os elementos de um dicionário são acessados usando as chaves. Por exemplo, então tem aqui, ó, o meu dicionário, tá aqui, ó, meu dicionário. Esse meu dicionário tem esse dicionário aqui. Aí eu quero acessar esse valor aqui, ó, valor 1. Esse valor 1, qual é a chave dele? A chave dele é chave 1. Então, na hora que eu for acessar esse valor, que é o valor 1, eu vou colocar o quê? O nome do meu dicionário, que é o meu dicionário, abro e fecho colchetes, e aí dentro desse colchete eu vou colocar a minha chave. Então, observa aqui, ó, minha chave é essa aqui, ó, chave 1. Então, eu coloco aqui chave 1. Shift Enter. Observe que eu tenho aqui, ó, a impressão do valor 1, que é o valor que corresponde à minha chave 1. Aí, se eu quiser acessar essa lista aqui, por exemplo, eu quero acessar a lista 1, 2, 3. Como é que eu faço? Eu coloco o nome do meu dicionário, que é meu dicionário, e aqui entre colchetes eu vou colocar chave 3. Então, vem aqui, ó, chave 3, Shift Enter, observe que me retornou aquela minha lista. Então, isso facilita muito. Na lista, a gente acessava os elementos utilizando os índices. Índice 0, índice 1, índice 2. Já aqui no dicionário, não. A gente acessa os elementos, aquilo que a gente quer obter, pelas chaves. Então, nesse caso aqui, eu coloquei chave 3 para eu obter essa lista. Se eu quiser obter esse número 42, é só colocar chave 2. Vamos ver aqui rapidinho. Ó. Chave 2, olha lá, eu obtenho o valor correspondente à chave 2. Então, aqui no dicionário, a gente vai ver alguns métodos. Get, case, value, itens, update, pop, pop item, clear, set the full,
framework. Então a gente vai primeiro ver esse método get. O que esse método get ele faz? Ele retorna o valor associado à chave especificada, se ela existir. Se a chave não existir, ele retorna o valor padrão fornecido. O padrão é nome, se não for especificado. Isso evita o erro que erro. Vamos ver aqui o exemplo. Então eu tenho aqui o meu dicionário. Então eu atribuí a essa variável meu dicionário um dicionário onde eu tenho as chaves A, chave B e chave C. Cada chave eu tenho valor. Chave A, 2 pontos, valor 1. Chave B, 2 pontos, valor 2. Chave C, 2 pontos, valor 3. Então, cada chave tem o seu valor correspondente. Aí eu quero obter o valor da chave B. Então, eu botei aqui, ó, print mydic, que é o nome do meu dicionário, tá? Meu dic.get, e aqui como parâmetro eu coloco a minha chave, chave B. Observe que essa chave, ela está aqui no meu dicionário, chave B. E aí, para a gente observar e ver o que vai retornar quando a gente não coloca uma chave que tem no dicionário, então nesse caso aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou printando, ó, o meu dic, que é o meu dicionário, .get, e aqui eu estou colocando uma chave que não tem no meu dicionário. Vamos ver o que vai retornar. Shift Enter. Observe que ele retorna nome, ou seja, vazio, não tem nada. Então isso evita ter erro. Supondo que eu queira acessar uma chave que não tem no meu dicionário, para evitar o erro, ele me retorna nome. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro me retornou 2, que é o valor da minha chave B. Ó, a chave B me retorna 2. Se eu mudar aqui para C, por exemplo, ele vai me retornar o valor 3. Olha lá, me retornou 3. Agora, quando eu coloco uma chave que não contém, que não está lá no meu dicionário, ele me retorna nome. Então, esse aqui é um método get. Já o segundo método, que é o método case, o que ele retorna para a gente? Retorna uma visão de todas as chaves no dicionário. Essa visão pode ser convertida em uma lista se necessário. Então, nesse caso aqui, eu criei um dicionário, eu dei o nome aqui na variável meu dic, estou atribuindo para essa variável meu dicionário. Ó. Abri e fechei as chaves, e aqui dentro das minhas chaves, eu vou colocar chave, valor. Chave A, valor 1. Chave B, valor 2. Chave C, valor 3. Agora eu vou colocar aqui, ó, print meu dic.case. Observe que quando eu coloco case, ele vai me exibir apenas os valores das chaves do meu dicionário. E se eu quiser pegar esses valores das chaves e colocar numa lista, aí eu faço o seguinte, ó, eu coloco o list primeiro, abro e fecho parênteses, e aqui dentro do meu parênteses eu coloco o meu dicionário, chave, abre e fecha parênteses. E aí quando eu coloco para rodar, ó, observe que aqui ele separou aqui as chaves A, B e C, estão aqui, ó. E se eu quiser obter apenas a lista, eu ponho o list. E observe que aqui, ó, está apenas a lista contendo as minhas chaves. Então dá para a gente poder extrair de um dicionário apenas as listas que fazem parte daquele dicionário. Então é só utilizar aqui, ó, dic case. Nesse caso aqui é o dicionário, é o meu dicionário, né, meu dic.case. O outro método que a gente utiliza é o values. O values, a gente utiliza ele para obter todos os valores. Assim como a gente utiliza o case para obter todas as chaves, a gente utiliza o values para obter todos os valores. Então, ó, ele retorna uma visão de todos os valores no dicionário. Assim como o dic case, essa visão pode ser convertida em uma lista. Então, eu tenho aqui meu dicionário, que eu criei, e aí eu quero obter todos os valores desse dicionário. Então, eu coloco aqui o nome do meu dicionário, meu dic.values.
Aí ele vai me dar todos os valores, mas não vai estar na estrutura de uma lista. Para eu colocar numa estrutura de uma lista, eu faço o que eu fiz anteriormente. Eu coloco list, abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu coloco meu dic.values. E aí, se eu coloco Shift e Enter, eu obtenho todos os valores. Ó. 1, 2, 3, está aqui. Ó. 1, 2, 3. Aqui tem uma estrutura de lista, porque eu coloquei aqui, ó, list, meu dic.value. Ele vai pegar os valores e vai colocar nessa estrutura de lista. Já nesse primeiro print aqui, não. Esse primeiro print, ele não coloca numa estrutura de lista. Ele exibe aqui os valores, tá? Mas não está numa estrutura de lista. E o próximo método que a gente vai ver é o dic.items. O que esse método ele faz? Ele retorna uma visão de todos os pares chave-valor no dicionário como tuplas. Cada tupla contém uma chave e seu valor correspondente. Vamos ver aqui no exemplo. Então, eu criei meu dicionário, estou atribuindo a essa variável meu dic, abri e fechei as chaves e coloquei aqui meu dicionário. Chave, dois pontos, valor, vírgula. Chave, dois pontos, valor. Chave, dois pontos, valor. Então, aqui está o meu dicionário. Aí eu coloco assim, ó, print.items, que eu quero saber, eu quero pegar uma tupla, criar uma tupla, e nessa tupla vai ter minha chave e o meu valor. Só que eu quero pegar isso e também colocar numa lista. E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz nos dois exemplos anteriores. Eu coloco aqui uma list e coloco o meu dic.items. E aí agora eu rodo a minha célula. Shift e Enter. Observe que eu tenho uma tupla, entre parênteses, onde eu tenho dois elementos nessa tupla. A minha chave, está aqui o A, vírgula, e o meu valor. E aí, quando eu coloco o list, eu converto esse dicionário aqui em lista. A gente tem aqui uma lista de tuplas. Então, eu tenho o primeiro elemento dessa lista é essa tupla, A e 1. O segundo elemento da lista é essa outra tupla, B, 2. E o terceiro elemento da lista é essa tupla C3. Então, quando eu coloco esse método, items, ele me retorna a chave com o valor. Então, esse aqui é o terceiro método que a gente está vendo. E aí, eu posso transformar uma lista de tupla em um dicionário. Basta usar o método dict. Então, ou seja, tenho uma lista de tuplas. E aí eu quero transformar essa lista de tuplas em um dicionário. Lembrando que, deixa eu colocar aqui uma observação. Vou botar aqui uma observação, OBS. Nessa observação vai ser o seguinte: a tupla deve conter apenas dois elementos. Então, essa é a observação. Então, eu tenho aqui uma lista, que eu estou colocando a lista tupla, estou atribuindo a essa lista. Essa lista é uma lista de tuplas. Então, eu tenho aqui a primeira tupla, a segunda tupla e a terceira tupla. Eu poderia ter mais tuplas. Sendo que cada tupla ela tem dois elementos. Ó. O primeiro e o segundo elemento. O primeiro e o segundo elemento. O primeiro e o segundo elemento. Então, se eu tenho uma lista de tuplas e quero converter essa lista em um dicionário, é só fazer o seguinte, ó. Eu crio aqui uma variável que eu dei o nome de dic, vai receber quem? O método dict, que é o de dicionário, abre e fecha parênteses, e aqui dentro desse parênteses eu coloco a minha lista, a variável que contém a lista tupla. Então, se eu fizer isso e rodar essa célula, olha o que vai acontecer. Criou aqui, ó, um dicionário. Agora, se eu vier aqui
e colocar, por exemplo, uma outra tupla com 3 elementos, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer. G, 3,7. Então, eu coloquei aqui uma tupla com 3 elementos. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele dá um erro, tá vendo? Então, ou seja, eu não posso ter aqui uma tupla com 3 elementos. Então, deixa eu apagar aqui e deixar só com 2. Agora sim, ó, Shift Enter. Então, ele criou aqui um dicionário com as chaves e seus valores de acordo com as tuplas. E o próximo método que a gente vai ver é o update. O que esse método ele faz? Ele atualiza o dicionário com os pares chave-valor do dicionário fornecido como argumento. Se uma chave já existir no dicionário original, seu valor será substituído. Então, vamos ver aqui no exemplo. Então, o que eu fiz? Eu criei um dicionário. Então, aqui, uma variável, meu dic, ela recebe um dicionário. Esse dicionário, ele tem 2 chaves, A e B. Cada chave tem o seu valor. Valor 1 e valor 2. Eu vou imprimir para a gente poder ver esse dicionário. Então, Shift Enter, está aqui, ó. O A, o valor é 1, a chave B, o valor é 2. Agora, eu vou fazer uma atualização nesse dicionário aqui. Então, o que eu faço? Eu crio um segundo dicionário, um novo dicionário, está aqui, ó, novo dic, e nesse novo dicionário, eu tenho aqui também 2 chaves. Mas observe aqui que uma das chaves desse novo dicionário é a mesma chave do dicionário original. Tá lá, ó, B e B. Então, nesse novo dicionário eu coloquei B 3 com valor 3 e o C com valor 4. Lembrando que o dicionário original não tem a chave C, mas tem a chave B. Então, quando eu pego aqui, ó, meu dic e coloco o método .update e coloco dentro desse método como parâmetro esse novo dicionário, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: se no meu dicionário, que é o dicionário original, tiver a mesma chave desse meu novo dicionário, ele vai modificar para o valor desse novo dicionário. E se não tiver nenhuma chave, ele vai acrescentar. Então, ó, eu botei aqui meu dic.update e agora eu vou printar o meu dic. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Dê Enter. Observe que ele pegou o meu primeiro dicionário, que é esse aqui, ó, esse primeiro dicionário aqui, e ele está printando aqui, só que com as atualizações. Como assim? Ó? O A não tem, a chave A não tem valor 1. Então tá aqui, ó, chave A com valor 1. Manteve. O B que tinha valor 2, ele foi atualizado para o valor 3. Então tá aqui, ó, o B com o valor 3. E o C, a chave C com o valor 4, ela não tinha no dicionário original. Então o que ela fez? Foi adicionada. Então agora o meu dic está, que é esse dicionário aqui, ó. A chave A com valor 1, a chave B agora está com valor 3, foi atualizado com valor 3, e o C que não tinha foi acrescentado. Então, esse método update, ele vai atualizar o dicionário, e lembrando que se por acaso não tiver a chave, né, nesse dicionário, essa chave vai ser criada. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje, a primeira parte. A segunda parte vai ser o vídeo da semana que vem. Lembrando que esse material ele vai estar disponível lá no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo e te fazer um pedido, é claro, um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado dessa postagem. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos,
com os seus conhecidos. Isso é muito importante e isso acaba nos estimulando a cada vez mais a produzir conteúdo para vocês. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar te respondendo, tá? Meu muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.